Você acredita que bonecas podem ser amaldiçoadas? Que elas podem se mover quando ninguém está olhando? Pois elas estão em filmes, na vida real, em museus, porões, em versões masculinas e até numa ilha cercada por morte. E se eu te disser que o cabelo de uma delas não para de crescer, hein? Algumas teorias tentam explicar, outras só alimentam o medo. Prepare-se, porque depois de ver o que vou te mostrar, talvez você nunca mais consiga olhar para uma boneca do mesmo jeito. Agora, no Pura Teoria. Eu tive as minhas bonecas preferidas na infância. Elas eram fofas, macias, algumas até falavam. Mas uma delas, que eu ganhei de presente, me dava um arrepio estranho. Era de porcelana, com olhos parados e frios. Eu nunca soube explicar o motivo, mas só de passar perto dela à noite, parecia que algo me observava. Eu me livrei dela rapidinho. E talvez esse medo não seja à toa, porque há bonecas que não parecem brinquedo, parecem outra coisa. E o cinema percebeu isso rapidinho. As séries também. A série Wandinha da Netflix começou sua segunda temporada com elas, as bonecas. Elas compõem um cenário digno de filme de terror. E não é apenas na versão feminina que elas são de arrepiar. Chuck talvez seja um dos bonecos assustadores mais conhecidos. Um brinquedo que ri, corre e esfaqueia. Ele é possuído pela alma de um serial killer e virou um símbolo de terror nos anos de 1980 e 1990. E ainda vive assombrando as novas gerações. I hate kids. E tem gente que compra um boneco desses. Quem é que compra isso, gente? Mas a competição é boa. Só o boneco dos Jogos Mortais não fica muito para trás. Ele não corre nem fala de verdade, mas aparece para aterrorizar. Já Slappy, de Caçadores de Fantasmas, esse boneco ventríloco estranho já assustou muita gente em diferentes filmes. E ainda na linha de bonecos ventrílocos tem o Finley. E não dá para esquecer de Billy. Se você já assistiu Gritos Mortais, já sabe de quem eu estou falando. Ele era o boneco ventríloco de Mary Shaw, que morreu, mas dizem que sua alma vive nos bonecos que usava nos shows. E tem uma regra: se você ouvir a voz dela, não grite, porque se gritar, ela arranca sua língua. Literalmente. Se você acha que para por aí, é porque esqueceu do boneco do mal. Seu nome? Brahms. Um boneco de porcelana que esconde um segredo bizarro. É uma das reviravoltas mais macabras do gênero. Mas e as bonecas? Bem, elas não ficam para trás no quesito terror. Talkie Tina, de Além da Imaginação, uma série que fez muito sucesso nos anos 60, é uma boneca falante. E ela não economiza palavras para assustar. My name is Talkie Tina, and I'm beginning to hate you. A partir daí, nem te conto. A boneca mais recente do cinema de terror é Megan, que tem inteligência artificial e outras habilidades que parecem fofas, mas em compensação ela faz o que nenhuma boneca deveria fazer. Em sua versão 2.0, aparece outra boneca assassina, Amélia. E Megan não iria perder o protagonismo, certo? Pode matar a Jenna, mas não encosta na Kate. Megan! Outra boneca recente é a gigante da série Round 6, que virou um novo ícone do terror. A aparência é de um brinquedo de parque, mas ela elimina quem falha nas regras. Uma mistura perfeita entre o lúdico e o letal ao som de Batatinha Frita 1, 2, 3. Mãe, fica atrás de mim. E o mais curioso é que esse medo não vem só da história contada. Ele vem do jeito que essas bonecas encaram a gente. A mistura do humano com o inumano. É quase como se elas estivessem tentando imitar a gente, mas com alguma coisa errada. Talvez por isso, tanta gente, assim como eu, se incomoda até hoje com as bonecas de porcelana, porque elas não parecem brinquedos, parecem vivas, mas não estão. A gente assiste esses filmes, sente medo, mas respira aliviado, porque tudo é ficção. Ou será que não?
E se eu te disser que existem bonecas que choram sozinha, que sussurram, que se movem e que estão trancadas para não causarem mais mal? E isso não é ficção. Até mesmo uma boneca conhecida das telas do cinema existe de verdade e tem uma história muito estranha. O nome dela? Annabelle. Se você achou que o medo terminava com os filmes, a vida real pode ser ainda mais perturbadora. Vamos começar com Annabelle. Sim, ela existe. Não é igual ao do cinema, mas foi o que deu origem à história do filme. A verdadeira é de pano e está trancada até hoje no Museu dos Warren, um casal de investigadores paranormais que inspirou a franquia Invocação do Mal. A história diz que nos anos 70, uma estudante de enfermagem ganhou a boneca de presente. E logo depois, coisas estranhas começaram a acontecer. Batidas na porta, mensagens escritas em papel, arranhões. Os Warren garantiram. Aquilo não era só um brinquedo, nem um espírito de criança. Era algo muito pior. Desde então, ela está lá, isolada dentro de uma caixa de vidro, selada e abençoada por padres. E mesmo assim, visitantes relatam mal-estar, desmaios e até câmeras que param de funcionar diante dela. Recentemente, Annabelle voltou a ser notícia. O Museu dos Warren foi vendido para o comediante Maddie Rife e o youtuber Elton Casti. A ideia dos novos donos é transformar o local em atração turística, com pernoites e tours. A decisão causou revolta no neto dos Warren, Chris McKinnell, que alertou para os riscos espirituais e psicológicos de transformar Annabelle em entretenimento. Havia rumores, inclusive, que a boneca tinha sido levada pelos novos donos. McKinnell afirma que não foi consultado sobre a venda e que a boneca deveria permanecer em um local seguro. Mas diante dos rumores, os novos donos afirmaram que Annabelle permanece em sua icônica caixa de vidro, cercada por símbolos religiosos para a segurança de todos. Mas Annabelle não está sozinha. Na Flórida, existe um boneco chamado Robert. Ele pertenceu a um menino chamado Robert Eugene Oro, em 1904, e dizem que o boneco ganhou vida. Hoje ele está exposto no Fort East Martello Museum, trancado numa caixa de vidro. Só que tem uma regra: se você quiser tirar uma foto dele, tem que pedir permissão, sério. Quem não pede, diz enfrentar acidentes, azar e coisas piores. Cartas de desculpa se acumulam ao redor da vitrine, algumas escritas à mão, outras quase ilegíveis, como se a pessoa estivesse com pressa ou medo. As mensagens com pedidos de desculpas chegam inclusive pela internet. Até o astro do rock, Ozzy Osbourne, teria se assustado com Robert depois de um encontro desastroso com o boneco. Um dos maiores ícones do rock e do heavy metal, vocalista da banda Black Sabbath, culpou o boneco Robert pelo ano desastroso que teve. You farted in front of Robert, you bro. It's like spitting on him. Farts. Robert doesn't. Sorry, Robert. Sorry, pardon. Após entrar em contato com o boneco, sofreu de pneumonia, passou por uma cirurgia e foi diagnosticado com o mal de Parkinson. Ele morreu em julho de 2025. Teria sido tudo isso coincidência? Tem também a boneca Mandy, no Canadá. Ela foi doada a um museu canadense por uma mulher que dizia que não conseguia mais ficar com ela em casa. Desde então, os funcionários relatam barulhos estranhos, objetos fora do lugar. Até um cordeirinho de pelúcia preso à boneca insiste em aparecer fora da vitrine, mesmo com tudo trancado. Outra boneca intrigante é a Lily, que está no Museu Zach Bagans em Las Vegas. Ela é feita de porcelana, tem olhos de vidro e cabelo humano. Foi encontrada em uma loja de antiguidades em Salem, no Oregon, sem qualquer registro de quem a criou ou como chegou lá. Os donos da loja relataram que Lily causava pesadelos, dores físicas e até movimentações espontâneas. Ela também era ouvida chorando, mesmo sem ninguém por perto. O investigador paranormal e apresentador do programa Ghost Adventures, que é o dono do Museu de Las Vegas, adquiriu Lily para seu museu. Desde então, visitantes e funcionários relataram experiências perturbadoras, como sentir sua presença, vê-la mover a cabeça ou abrir os olhos sozinha.
No Japão, a história ainda é mais bizarra. A boneca Okiko foi colocada num templo depois da morte precoce de uma menina, dona da boneca. Com o tempo, os monges perceberam que o cabelo da boneca estava crescendo. Eles dizem cortar o cabelo de tempos em tempos e acreditam que o espírito da menina vive ali dentro até hoje. E tem o caso de Mr. Fritz, um boneco ventríloco que dizem ter sido criado por um prisioneiro americano chamado Billy Booth durante a Segunda Guerra Mundial. Ele estava detido no campo de concentração e encontrou uma maneira de entreter os colegas. Mas Billy foi executado 2 semanas antes da libertação no campo e Mr. Fritz foi entregue à sua família. Hoje ele está exposto no museu, parado, trancado como qualquer peça antiga. Só que existem vídeos, os vídeos, e neles Mr. Fritz se mexe. E o pessoal do museu garante que não há mecanismos internos no boneco. Como explicar isso? Essas histórias se espalham, com gente que jura ter visto olhos se mexendo, bonecas que aparecem em lugares onde não estavam antes, sons no meio da noite e, claro, aquela sensação de estar sendo observado. Mas será que tudo isso tem explicação, uma teoria por trás? Ou será que estamos lidando com algo que escapa do nosso controle? Existe um lugar onde o medo não é uma metáfora. Ele está por toda parte e em forma de bonecas. Um lugar de verdade, aberto à visitação. No meio dos canais de Xochimilco, no México, fica La Isla de las Muñecas, a Ilha das Bonecas. Diz a história que tudo começou com um homem chamado Dom Julián Santana Barreira. Ele resolveu abandonar a cidade e foi morar sozinho nessa pequena ilha. Queria paz, silêncio, mas o que encontrou foi outra coisa. Um dia ele disse ter visto o corpo de uma menina boiando no canal. Ela tinha se afogado e logo depois uma boneca apareceu na água. Ele acreditou que aquilo era um sinal, que o espírito da menina ainda estava ali. Então, como forma de respeito ou proteção, ele pendurou a boneca numa árvore. Mas não parou por aí. Outras bonecas começaram a surgir. Ele recolhia das águas, do lixo, ganhava de visitantes e pendurava nos galhos, nas cercas, nas janelas. Aos poucos, a ilha foi se transformando, virou um cemitério de bonecas, uma floresta de olhos de plástico que encaram quem se atreve a passar. Dom Julián dizia que elas se mexiam, que cochichavam, que protegiam, mas também assombravam. E então, o mais estranho aconteceu. Ele morreu afogado no mesmo lugar onde dizia ter encontrado a menina. Desde então, a ilha virou ponto turístico. Gente do mundo todo vai até lá. Alguns levam novas bonecas para alimentar o lugar. Outros tiram fotos e juram sentir presenças estranhas. Há relatos de sussurros, passos, risadas de criança vindas do mato. E aquele arrepio, aquele mesmo que ninguém consegue explicar. Mas será que existe explicação para tudo isso? Alguns especialistas falam em pareidolia, o nome técnico quando o cérebro vê formas conhecidas em objetos aleatórios. Um rosto numa nuvem, um olhar numa sombra ou um brinquedo. Então, quando olhamos para uma dessas bonecas, associamos a alguém vivo. Outros dizem que tudo é fruto de sugestão coletiva. A pessoa já chega com medo e o medo dá conta do resto. Tem quem acredite em fatores ambientais, vento, som da água, reflexo da luz. Um galho que balança pode parecer uma mão se mexendo, uma sombra pode parecer alguém te seguindo. E há também as teorias espirituais que dizem que objetos podem sim guardar emoções, traumas e até presenças, que a dor deixa rastros e que brinquedos tão associados à infância podem se tornar receptáculos do que não foi resolvido. Uma explicação para a Ilha das Bonecas pode estar relacionada à Síndrome de Diógenes, um transtorno psicológico real e bastante sério, embora pouco conhecido. Ela é caracterizada, dentre outras coisas, por acúmulo compulsivo de objetos, lixo ou até animais, desorganização severa e isolamento social. Ou seja, Dom Julián podia sofrer dessa síndrome. Já Dr. Fritz, se você olhar bem de perto, talvez desconfie dessa cordinha aí embaixo. Há muita invenção no meio dessas histórias. Talvez essas bonecas nunca tenham sido só brinquedos.
Talvez elas sejam espelhos do que a gente perdeu, do que a gente esconde, do que a gente teme. E aí, você teria coragem de passar uma noite com uma delas no quarto? Conte aí nos comentários. E se você não segue o canal, aproveite agora. E se você quiser saber por que os gatos têm 7 vidas, que é chamado de fluido, e todas as teorias que tentam desvendar os mistérios que os cercam, clique no vídeo que está aparecendo aí na tela e eu te espero lá. Eu sou Cíntia Neves, do Pura Teoria. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!